vamos começar mais um vídeo aqui do Programa de Monitoria do UGB-FERP, da disciplina de Física 1. Eu sou Letícia Guiar. Na aula de hoje, nós vamos ver Movimento Retilíneo Uniforme, o MRU. Bom, o MRU ele tem as seguintes características. Ele tem a velocidade constante, não possui aceleração e quem varia com o tempo é a posição. Ele é dado pela função horária do espaço. O MRU ele é um movimento desempenhado por uma trajetória retilínea com velocidade constante, sem ação da aceleração. Então, a fórmula dele, como vocês podem ver, não tem aceleração. Porém, a posição desse corpo móvel ela vai variar em função de um tempo. O que isso quer dizer? Que o mesmo espaço é percorrido em um mesmo intervalo de tempo. Bom, tá meio confuso, né? Vamos lá. Ele é dado por posição de um tempo t igualado a um tempo inicial, que geralmente é zero, mais a velocidade que é constante, vezes o tempo. Por ele não ter aceleração, a velocidade dele não vai variar. Vai ser sempre o MRU, quando a gente vê lá no ensino médio, ele vem com essa carinha aqui. Ele é a famosa fórmula do sorvete, que é o espaço pelo espaço inicial, posição inicial, mais V vezes T. Mas da onde surge essa fórmula, né? Da posição inicial, da posição igual a posição para um tempo zero, mais V vezes T. Quem viu meu primeiro vídeo, eu falei a respeito de velocidade. Que velocidade média é dada por variação da posição, variação do espaço, pela variação do tempo. Quando nós abrimos, ampliamos essa fórmula, a gente vê aqui, posição final menos a inicial, T e tempo e tempo inicial. Como no MRU a posição inicial é dada num tempo igual a zero, a gente tem aqui posição final menos a inicial dividido por T, que é o nosso tempo final aqui. Quando a gente chega nesse ponto, a gente multiplica cruzado e nós teremos essa carinha aqui já da nossa função. X menos posição final menos posição inicial vezes 1 é igual a velocidade vezes o tempo. Resolvendo, isolando a nossa posição final, nós temos a função dessa maneira, que é a nossa função do MRU. Posição final igual a posição inicial mais V vezes T. Eu trouxe pra gente aqui alguns gráficos, que são de suma importância pra gente aprender a identificar, que facilitam a nossa vida na hora de resolver os exercícios. Aqui eu trouxe um gráfico velocidade versus tempo. O velocidade versus tempo ele vem com essa característica. Como a gente não tem aceleração, a nossa velocidade vai ser sempre constante, seja ela positiva ou negativa. O segundo gráfico que eu trouxe aqui pra gente é o gráfico posição versus tempo. O posição versus tempo ele já traz a velocidade de uma maneira um pouco diferente do que a gente viu. Porque a velocidade aqui está sendo representada, a variação da nossa velocidade aqui ela está indo de acordo com a posição e o tempo. Mas ela continua constante, ok? Quando a nossa velocidade ela for maior do que zero, o gráfico apresentado será crescente e a nossa velocidade será positiva. Quando a velocidade for menor do que zero, o nosso gráfico ele vai ser decrescente e a nossa velocidade será negativa. Então, quando vocês baterem o olho numa questão, num gráfico, num exercício, você já consegue identificar se a nossa velocidade vai ser positiva ou negativa. Isso é importante para identificar se a gente está errando na hora de fazer a conta. Se o seu gráfico, por exemplo, for igual esse aqui e a sua velocidade estiver dando positiva, aí você já tem uma noção. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa aqui que não está certo. Então, é bom para vocês terem essa sacada aí na hora de fazer uma questão de prova, num concurso, até mesmo no exercício de vocês, para vocês, assim, terem mais certeza do que estão fazendo. Eu trouxe um gráfico aqui, que é o de aceleração versus tempo. No MRU, a velocidade vai ser constante, ou seja, não tem aceleração. Então, nesse caso, a aceleração é igual a zero. Então, ela vem aqui, independente ela vai crescer só na parte do tempo, mas ela não vai ter uma variação, Está igualada a zero. Trouxe pra gente aqui dois exemplos. O primeiro é esse aqui.
Dado o gráfico posição versus tempo, encontre a velocidade e a função em xt. A gente tem esse gráfico aqui, é um exercício bem simples de aplicação de fórmula esse. A gente tem um gráfico, a nossa posição inicial é o 12 e a final é o 36. O momento em que a gente achou aqui, né, que a velocidade ela cruza a posição com o tempo é no tempo 8. Aqui foi dado pra gente o tempo igual a 8 segundos, tá? Eu não coloquei a unidade aqui, mas o tempo é igual a... O tempo é dado em segundos. Tendo a função, a gente tem que achar a velocidade desse gráfico aqui, né? Essa partículazinha na nossa linha verde, a nossa velocidade. Bom, jogou na fórmula, igual tá aqui, nós vamos achar que a velocidade é igual a 3 metros por segundo. Só que ele pede pra gente a função em xt. A função é a função gerada por esse gráfico. Tendo achado a velocidade, a nossa função gerada pelo gráfico vai ser xt igual a 12, que é a nossa posição inicial, x0, mais 3, nossa velocidade, vezes o tempo. Aqui, no caso, se ele pedisse um tempo igual a 10, um tempo igual a 20, vocês só substituiriam na fórmula. Essa aqui é a nossa função, né, gerada. O outro exemplo que eu trouxe pra gente é esse aqui. De acordo com o gráfico, calcule o valor da velocidade e o valor de t quando a partícula passa pela origem em x. Aqui é a mesma coisa do anterior. A gente tem a nossa posição inicial e a nossa posição final. O nosso gráfico aqui, ele é decrescente. Então, a nossa velocidade provavelmente vai ser o quê? Negativa. Vamos lá. A gente tem a função, né, a nossa fórmula. Jogou na fórmula os nossos valores, a gente vai achar a velocidade igual a 8 metros por segundo. A função gerada nesse gráfico é xt igual a 48 menos 8t. E aqui é muito importante a gente achar a nossa função gerada pelo gráfico, porque ele faz uma pergunta. O valor de t quando a partícula passa pela origem em x. A origem em x é esse ponto aqui. Quando ele pedir, né, o tempo passando, vão vir exercícios com essa carinha. Então, o tempo para a gente achar aqui é o seguinte. A gente pega a nossa função gerada pelo gráfico, que é essa daqui, e vamos substituir alguns valores. O tempo, a posição dele tá 0, porque ele cruza a linha bem aqui, ó, no 0, na posição 0. Então, a posição final dele é 0. Como a nossa faixa está vindo cá em cima, a nossa posição inicial é 48, menos 8, que é a nossa velocidade, vezes o tempo, que é o que a gente quer achar. Jogou na fórmula, com as substituições, vai ser dado o nosso tempo igual a 6 segundos. Gente, tá aqui a referência do livro que eu estou usando. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam as nossas redes sociais e se inscreve no canal para vocês terem mais vídeos de monitoria. Muito obrigada. Estou deixando aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp, como sempre. Se gerar uma dúvida, é só me procurar. Também é importante que vocês acessem o fórum do NEAD para deixar suas dúvidas lá. Tudo bem? Um grande beijo. Muito obrigada pela atenção.